a estrutura muito básica, né, mundo, entre 1945 e 1989, digamos, foi a estrutura de dois blocos, né? Um bloco ocidental e um bloco socialista, digamos assim, né? Aqui nós já temos aí um probleminha, porque você está vendo que são definições a partir de categorias diferentes, né? O bloco ocidental definido por geografia e o bloco socialista definido por ideologia, né? Mas você definir o bloco ocidental como bloco capitalista também e o outro como socialista não é totalmente apropriado. Tem probleminhas aí, porque o capitalismo não está no mesmo plano do socialismo. O capitalismo não é um sistema que pretende definir o conjunto da sociedade, de certa forma, como é o socialismo, porque o socialismo tende ao comunismo. Mas, enfim, para não complicar tanto, nós tínhamos esses dois blocos. O bloco ocidental, com uma estrutura econômica liberal, então, capitalista, e uma estrutura, digamos, de ideias conservadora, uma estrutura que ainda se atava, ainda se relacionava com tradição, com civilização e com toda essa esfera da vida. Enquanto que o bloco socialista, enfim, nessa classificação de três pensamentos, quer dizer, conservador, liberal e totalitário, era, obviamente, o bloco totalitário. Então, o Ocidente foi, basicamente, uma grande aliança liberal-conservadora, enfrentando o totalitarismo nesse período, né? E aí nós chegamos a 89, com a queda do Muro de Berlim, que é considerado, então, o fim, né, o comecinho do fim do bloco totalitário, que depois termina, digamos, em 1991 com a extinção da União Soviética. Mas nós temos, então, digamos, a vitória do bloco ocidental. E, ao mesmo tempo, o esfacelamento, né, e o fim dessa aliança liberal-conservadora. Porque o bloco ocidental, né, de maneira muito sumária, mas ao vencer, digamos, a Guerra Fria, né, quando chega ali na sala de comemoração, né, o liberal e o conservador, o liberal fala, não, conservador, você é fora, né, só eu que vou comemorar, na verdade a vitória foi só minha, né, não quero saber dessas coisas aí, né, obsoletas, de religião, de povo, né, de densidade histórica, tchau, né, sou eu que venci. E o conservador, mas vem cá, não quero saber. Enfim, o liberal ali, ocidental, entra sozinho para comemorar. Comemorar com quem, eu não sei, né? Mas comemorar consigo mesmo, né? E, no fundo, o teoricamente derrotado totalitário já está ali de olho nessa festa. Bem, então, ao longo dos anos 80, isso se produziu em 1989, porque ao longo dos anos 80 houve o progressivo colapso, o aparente colapso econômico, social e político da União Soviética. Embora isso já foi muito estudado, quer dizer, não há elementos específicos que determinassem esse colapso, mas também como se as coisas estivessem caindo de podres, né? O país estava lá e muita gente achava que era, enfim, que era uma coisa sólida, né? E todo o bloco soviético parecia muito sólido, claro, com contradições, né? Como o próprio marxismo diz, né? Tem sempre contradições dentro de uma sociedade. Só que ele acha que no próprio marxismo, no próprio comunismo, não vai haver contradições, né? No ser humano existem contradições, e o que o marxismo quer é acabar com essas contradições, né? São um dos aspectos aí dessa inimizade permanente e dessa agressão do marxismo, digamos, à natureza humana. O ser humano é contraditório. Essa contradição você só consegue vivê-la
porque você tem uma referência, quando você tem uma referência superior, quando você tem uma referência transcendente. Então, o marxismo é aquele que quer acabar com a contradição, acabando com o contraditório, ou seja, acabando com o próprio ser que sofre essa contradição. Então, isso, né, no fundo, é o objetivo do comunismo, né? É acabar com a contradição, ou seja, utilizar as contradições que existem, no caso, nas sociedades, mas que, no fundo, são derivadas das contradições intrínsecas do ser humano como ser incompleto. Então, pegar isso e usá-las para chegar a um estado onde não vai haver mais contradição. Então, esse estado onde não vai haver mais contradição não é um paraíso, é um inferno, né? Porque se não há contradição, não há liberdade, não há transcendência, não há sonho, né? Não há vontade, né? Não há não há desejo de grandeza, não há desejo nenhum, mas isso é o que eles querem, ou seja, não é acabar com a contradição, quer acabar com o ser humano, naquilo que ele tem de humano, então acabar com o logo, então deixar o ser humano só como um tsoa, né? Só como um animal. Se acho que fosse animal, ainda estava bom, né? Porque os animais têm algum tipo de sensação, né? Diferente da nossa, mas, né, tem um... e, no entanto, não é nem isso, né? É uma vida mineral, quase aquela que se prevê numa sociedade comunista. Não é o que eles dizem, mas é o que seria. Então o fato é que ao longo dos anos 80, e sobretudo a partir de Gorbachev, no final dos anos 80, o que estava acontecendo também, além de uma ideia de uma perda de poder, não de poder, mas de, enfim, uma perda de eficiência econômica na União Soviética. A ideia, no fundo, introduzida por Gorbachev com outras lideranças comunistas, de uma progressiva aproximação ao Ocidente. Isso, precisa aprofundar, vou só dar um breve cenário nisso aqui, mas a figura do Gorbachev e por que e como que a União Soviética acabou precisa ser muito estudado. Cabe uma tese de que a perestroika do Gorbachev, né, quer dizer, ou seja, a reestruturação, né, e a glasnost, que é a transparência, né, mas sobretudo a perestroika, né, que vamos reestruturar a sociedade socialista soviética, que isso, no fundo, é parte de um projeto ainda para levar a uma dominação do comunismo, né, extremamente esperta, extremamente inteligente, ao parecer que estavam renunciando à luta e, na verdade, passando a partir daí a se infiltrar dentro do Ocidente, né, e solapar as bases do Ocidente dentro dele. É plausível, é muito plausível, talvez não seja exatamente assim, Gorbachev e os seus amigos lá talvez não tenham pensado exatamente nesse sentido, né, mas há vários elementos que apontam nessa linha, porque essa ideia de uma liberalização progressiva da União Soviética, na verdade, não é bem uma liberalização da União Soviética, é uma ideia de convergência entre o modelo soviético e o modelo americano, o modelo ocidental. Então, é assim, tipo, olha, você abandona um pouco do seu, abandona um pouco do meu, para a gente preservar o mundo. E isso tudo, por sua vez, provém de ideias que já haviam surgido no Ocidente desde os anos 60 e que, desde então, mas sobretudo ali nos anos 80, os soviéticos também começam a usar muito, que são as ideias de que o mundo está diante de desafios globais e que esses desafios requerem essa convergência entre os dois modelos. Na época se falava muito do perigo da guerra nuclear, mas já começava a se falar, desde os anos 60, 70 e mais ainda 80, de uma catástrofe ambiental, ou algo desse tipo. Então, olha, o mundo, seja por falta de energia, por superpopulação, ainda não se falava tanto em clima, mas já começava nos anos 80, a partir de 88 é que começa a discussão do clima, sobretudo. Então, a ideia é a seguinte, olha, tem aí, os perigos são globais, os perigos são algo que pode destruir tanto o modelo, né, americano, ocidental, quanto o soviético. Então, precisamos de ações comuns, precisamos acabar com as nossas diferenças para que não haja uma catástrofe nuclear, para que não haja uma catástrofe
ambiental, né? E se cria todo um discurso dessa coisa da globalidade. Começa aí também esse termo, né, do globalismo, a partir do globo. Não se usava globalismo nesse sentido, né? Mas a ideia do global começa a surgir. Pessoal, bem-vindos ao canal de Logopolítica. Aqui a gente discute os principais temas da atualidade do Brasil e do mundo, sempre numa perspectiva de preservar a nossa liberdade de pensamento, acima de tudo. Então, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo vídeos como esse. Abraços.